Nós estamos mais uma vez celebrando a ceia memorial. Alguém pode dizer, mas de novo? De novo. Quando Jesus instituiu a ceia, ele não disse qual é a periodicidade que deve ser celebrada. Ele só disse que quando fizermos isso, que o façamos em memória dele. Isso que é o importante nessa questão, né? Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos ler aqui o versículos 26 a 30, né? Mas eu quero começar antes, porque o contexto é muito importante aqui. Eu vou começar no versículo 17. Diz aqui, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Aqui tem a ver com a celebração da Páscoa instituída por Moisés, ou através de Moisés, na saída do Egito, quando da escravidão foram libertos, né? Ele respondeu: ide à cidade, e a certo homem dizei a ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos foram, fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os discípulos, com os 12. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Profundamente tristes, cada um começou a dizer: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come comigo na tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor que não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Senhor. Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu Jesus: sim, és tu. A partir do 26 é o texto que eu realmente quero ler para esse momento, então. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o texto, segundo o registro de Mateus, referente à instituição da ceia que Jesus, como, digamos assim, o último ato propriamente dito do seu ministério, do que ele fez aqui na terra, foi exatamente essa instituição da ceia. Como eu disse, pode parecer para alguns redundância, ou até mesmo possa parecer para outros uma repetição desnecessária. Por que tanta celebração da ceia? Talvez desnecessário para os dias de hoje, considerá-la arcaica e ultrapassada. Não sei. Tem aqueles que consideram importante, mas não entendem por que estão participando ou por que realizá-la com tanta frequência. Essa opinião é bastante comum, porque não é difícil encontrar pessoas que dizem: não, eu não vou participar porque no mês passado eu estive em tal igreja lá e participei da ceia lá e tal, então não preciso participar de novo, como se participar fosse conceder alguma graça, qualquer coisa assim. Não se trata disso. A ceia memorial não foi instituída por líderes religiosos, nem pelos judeus, fariseus, escribas, etc., que ali estavam, digamos assim, em constante se debatendo com as ideias de Jesus, nem por eles, nem pelos líderes
que Jesus deixou os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, Paulo, mais tarde e tal, também não por esses. A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Mestre. Ele é o fundador, o Senhor que instituiu a ceia e ordenou que a celebrássemos. Fazei. Fazei não é, talvez vocês se reúnam, quem sabe vocês pensam em fazer. Não, fazei. Fazei isso e quando fizerem, fazei em memória de mim. Então nós temos isso como ordenança. Tanto o batismo uma ordenança, como a celebração da ceia é uma ordenança que o Senhor deixou. Como batistas, nós temos tido esse cuidado de ter essas duas ordenanças. Não temos nenhum outro, digamos assim, que seja assim, algo que conceda graça. Não. Sacramento, não temos isso não. Nós temos as duas ordenanças de Jesus. Mas não por serem somente ordenanças, não devem ser obedecidas. É claro que devem. Uma ordem, ordenança é ordem. O capitão, né? Ordem é para ser obedecida, né? Ou se alguém der uma ordem lá no seu comando, lá, não obedecer, o que acontece? Eu acho que eu sei o que acontece. Então, ordem é para ser obedecida. E Jesus deixou essa ordem. Fazei. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho. É ordem. Né? Então não tem para onde fugir. Agora, não é que fazendo o que Jesus disse que por causa disso nós teremos pecados perdoados, ou seja, que conceda graça. Não é isso. Mas isso não quer dizer que por não conceder graça que seja vazio de significado. É cheia de significado. Memorial, que não é uma tradição ultrapassada, bem como não é sem significado. Não é ultrapassada e tem significado. Tem razão de ser. A ceia memorial é essa comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Hoje somos aqui parte desse corpo de Cristo que se estende pelo mundo afora. Mas aqui nós somos o corpo de Cristo reunido nesse momento aqui nesse local. Nós somos o corpo de Cristo. Portanto, sempre que nós participamos, quando juntos estamos praticando, essa comunhão cresce. Esse viver junto cresce. Nós nos sentimos mais próximos uns dos outros. E quando estamos reunidos em comunhão, recelebrando a ceia do Senhor, nós trazemos à memória, comunicamos ou proclamamos uns aos outros, né? A morte do Senhor Jesus, a sua história, o seu sacrifício, aquilo que Ele realizou em nosso lugar, e fazemos isso até que Ele venha. Interessante que nós temos Mateus, Marcos, Lucas, que descrevem a instituição da ceia, e temos Paulo, que escreve aos Coríntios, onde ele também fala da instituição da ceia. E Paulo tem esse adendo que ele coloca aí. Se sempre quando comerdes ou beberdes o pão, fazeis até que ele venha. Mostrando para aquele dia em que Cristo há de vir para buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós estamos aqui nesse momento de comunhão até que ele venha. A ceia, portanto, ela nos permite exercitar a fé para alcançar tudo que Deus pode prover para nós. As maravilhas que Deus tem para nós. Como disse, os evangelhos Marcos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a instituição da ceia. Esse momento de comunhão entre Jesus e os discípulos na última celebração da Páscoa, que era celebrada uma vez por ano. Desde quando a saída do Egito, da escravidão do Egito, uma vez por ano, ficou determinado, tal mês, tal dia, tal época, vocês vão celebrar a Páscoa para lembrar que vocês foram escravos. Para lembrar que vocês foram libertos da escravidão. Isso pelas gerações afora, para que os que vêm depois possam saber por que isso acontece, porque nós lembramos que um dia nós fomos escravos e fomos libertos da escravidão. Então, essa última cena, ela ocorre exatamente nesse chamado feriado judaico, que era exatamente já previsto por lei, e anualmente acontecia, e aconteceu então quando Jesus está nesse momento celebrando a ceia com seus discípulos. Portanto, para a melhor compreensão da ceia, devemos entender o significado da Páscoa judaica, uma vez que Jesus institui a ceia na celebração da Páscoa.
E não é por acaso nem à toa que ele faz isso. Lá há um significado da saída da escravidão do Egito. Aqui, a libertação de todo aquele que nele crê da perdição eterna ou recebendo o perdão dos seus pecados. Portanto, há algo semelhante entre aquilo que aconteceu lá. A libertação depois de 400 e tantos anos de escravidão do Egito, a Páscoa celebra essa libertação. A ceia sempre nos leva para o Calvário, onde Jesus tomou nosso lugar naquela cruz. Sempre tem que apontar para isso. Fazer isso em memória de mim. Daqui a pouco ele estaria na cruz. O último ato é esse aí, a instituição da ceia. A última coisa. Jesus disse que estava animado para celebrar a Páscoa com eles. Jesus tinha reservado um local, parece que o texto não diz isso, mas parece que Jesus já tinha entrado em contato com tal cidadão lá. Ele só diz, olha, fale com fulano, que a minha hora está chegando, eu vou celebrar a Páscoa com meus discípulos na sua casa aí, viu? E aí eles preparam a Páscoa. Todo aquele preparativo que tinha, que acontecia anualmente na celebração da Páscoa. Envolvia o cordeiro que seria abatido, que seria... Tudo isso prepararia. Os pães sem fermento, tudo que era necessário, os discípulos prepararam. No fim da tarde, Jesus chega com os demais para a celebração propriamente dita. Às vezes a gente pensa que é como nós chegamos aqui para celebrar a ceia. Não, havia um preparativo bem grande que envolvia essa questão. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram e perguntaram, onde é que o Senhor quer comer a Páscoa dessa vez? Isso mostra também que nos anos anteriores isso também aconteceu. Não dá a entender? Onde vai ser dessa vez? Talvez na outra vez estivessem em Cafarnaum, não sei. Mas dessa vez estão em Jerusalém. E aí Jesus pergunta, onde vai ser dessa vez? Os discípulos perguntam a Jesus. Aí que ele diz, vão assim, 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 lá vocês vão encontrar o local que já está pré-preparado. A instituição da ceia marcou um momento importante na vida dos discípulos. Era a última refeição que eles tinham juntos. A refeição da Páscoa é a última que eles têm juntos antes da sua prisão injusta de Jesus, eu estou falando de Jesus, da sua condenação injusta, da sua crucificação injusta. Essa é a última refeição juntos. Agora, imagina um jantar de despedida. A última vez em que você estará com aquela pessoa. O que você vai dizer para ela? Os discípulos não estão entendendo muito bem, mas Jesus sabe que é a última vez. É o final. O que você vai dizer? Momento de tristeza, quando Jesus afirma que havia um traidor entre eles. Estão só Jesus e os 12, só. Tem um traidor aí. Silêncio, quando Jesus declara que sua hora está chegando. Pedro, naquele ímpeto, diz, eu não te abandono, não, de jeito nenhum. Essa turma aí é medrosa, pode ser, mas eu não. Mas Pedro nega. Então, em certo momento, aquele ambiente é, de certa forma, tomado pela alegria, quando eles cantam louvores. Eles cantam louvores. Eles cantam, sabe por que eles fazem isso? Porque isso estava previsto. Lá desde o livro de Êxodo, nós temos isso. Êxodo capítulo 12, versículos 12 a 14. Quer ver o que diz aí? Fala sobre a instituição da Páscoa. Êxodo 12, de 12 a 14, fala assim: porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Mas o sangue do Cordeiro, o sangue servirá de sinal nas casas que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, não haverá praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será um memorial. Esse dia será um memorial. Vós o celebrareis com uma festa ao Senhor, como estatuto perpétuo, através de todas as gerações. É isso que está acontecendo nesse momento lá. É essa celebração, instituída lá na saída do Egito, séculos e mais séculos antes. Provavelmente eles lembraram nesse momento dos feitos por meio de Moisés ao longo da travessia do deserto. Quantas coisas maravilhosas. Lembraram da passagem pelo Mar Vermelho. Lembraram do maná. E de tantas maravilhas mais que aconteceram ao longo da história. De tantas vitórias. Certamente as coisas negativas também, mas nesse momento é hora de ver as vitórias. E terminada aquela reunião, então, tendo cantado um hino, diz o texto, saíram para o Monte das Oliveiras. E ao chegar no Monte das Oliveiras, a tristeza começa a cair. Cai no coração dos discípulos, quando Jesus se afasta para orar. Jesus desejou celebrar com os discípulos a última ceia, a última Páscoa. E aquele momento marcou as suas vidas. A exemplo da libertação dos israelitas do Egito, os seguidores de Cristo são libertos da opressão do pecado. Por isso ele instituiu a ceia, vocês vão lembrar disso sempre. E façam isso em memória de mim. Então a semelhança entre a Páscoa e a ceia tem esse viés. A diferença é que lá havia uma data por ano. A ceia, Jesus diz, quando vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Não estipulou. Razão porque há denominações e igrejas que o fazem dominicalmente. E outros esporadicamente. Outros religiosamente por mês, uma vez por mês. Então cada grupo tem a sua forma de ser, porque Jesus não deixou claro como deveria ser, qual a periodicidade que deveria ser a celebração. Deixando isso para ser aceito pelo grupo. Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Assim como a libertação dos judeus requereu o sangue do Cordeiro, quando o texto que nós lemos de livro de Êxodo diz assim, quando eu passar e vir o sangue, eu passarei adiante. Havendo o sinal do sangue, não haverá morte naquela casa. O sinal do sangue representa isso. Nós temos em nós o sinal do sangue de Jesus Cristo, que nos libertou da perdição eterna. Então não há condenação para nós. Haverá julgamento, mas não haverá condenação. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o juiz. Todos. E se é todos, somos nós também, você e eu. Só que não haverá julgamento, não haverá condenação. Julgamento sim, mas condenação não. Ou seja, nós seremos... a nossa situação, a nossa vida será aberta perante o juiz. Mas lá no final vai estar assim, a sentença já está paga. Está paga por Jesus Cristo. Quem não tem Jesus como Salvador, não tem esse adendo no final, pronto, aí acabou. Aí é a condenação certa. Então, tem gente que costuma afirmar que a ceia é a Páscoa do cristão. Bem, em certo sentido poderia até ser isso, mas não seria exatamente isso. A Páscoa, a última Páscoa e a instituição da ceia foi a noite de despedida, o momento que Jesus revelou que o novo dia está chegando. Estaria toda aquela parte difícil pela frente, Monte das Oliveiras, prisão, condenação, julgamento, condenação, açoites, tudo mais que estava pela frente, mas ele disse, um novo dia está chegando, porque a vitória está garantida. A vitória está garantida.
Quando ele disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam em memória de mim, Jesus disse que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo para que vocês tenham a salvação. Porque se não houver esse Salvador, nós estamos irremediavelmente perdidos. Ele sofreu por nós. Ele foi espancado, ele foi humilhado, cuspiram nele, desprezado, abandonado pelos amigos, pelos seus próprios discípulos. Humilharam Jesus, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi pregado na cruz, para que por meio da sua morte nós pudéssemos reatar nossa comunhão com Deus, que por causa do pecado foi interrompida. Mas por causa dele é possível reatar nossa comunhão com Deus. Jesus foi voluntariamente para aquela cruz, que ele podia ter não ido. Mas ele foi obediente e foi, para cumprir o projeto do Pai. E como disse alguém, é interessante isso, que Jesus com 2 pedaços de madeira e 3 cravos ou pregos, ele construiu a ponte que nos leva à eternidade. Uma cruz assim, outra assim, 2 pedaços de madeira, 3 cravos, os 2 pés e as 2 mãos. Com isso ele constrói a ponte que nos leva à eternidade. Simples assim. Jesus não foi pego de surpresa quando recebeu a sentença da condenação, porque a cruz estava no seu caminho o tempo todo. Ele sabia disso. Os discípulos, eu acho que se nós fôssemos discípulos dele, também não teríamos entendido. Os discípulos não entenderam. Mas Jesus sabia que estava previsto o que aconteceria na vida dele. Jesus sabia que teria que passar por tudo isso. Tudo isso porque ele veio para fazer isso em favor da humanidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Então a instituição da ceia, nela Jesus pega o pão, dá graças a Deus, em seguida reparte os seus discípulos e diz: isso é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Tomou o cálice, que tem a sua importância e significado quando participamos da ceia. Tanto o pão como o cálice representam corpo e sangue de Cristo, que nos trouxe de volta para a comunhão com Deus. Reatou a nossa ligação com Deus, que foi interrompida no Éden, por causa do pecado. Lá, Deus prometeu que enviaria quem esmagasse a cabeça da serpente. E aqui está aquele. Antes de ser crucificado, ele deixa esse memorial e diz: façam isso em memória de mim. Pão vivo que desceu do céu. Lá em João capítulo 6, Jesus declara que os israelitas comeram o pão, o maná no deserto. Comeram o maná do deserto dado por Deus e morreram. Mas quem comesse do pão vivo, ou seja, dele, se alimentasse dele, de Jesus, ele alcançaria a vida eterna. Ele não está se referindo à vida natural que tem o seu fim. Todos nós sabemos disso. Hoje nós estamos aqui, não sei se amanhã estaremos ainda. Alguns que estavam conosco ontem já não estão hoje, porque já foram. Todo dia está indo gente. Essa vida termina. Quando ele fala da vida que ele quer dar, é outra vida, de outro patamar. É a eternidade, porque isso aqui é uma passagem. E há tanta gente demasiadamente apegada a essas coisas desse tempo presente, dessa passagem aqui, que não vale nada.
temos que aproveitar muito bem esse tempo que estamos passando aqui para viver para Ele. Porque é isso que interessa. Porque nada daqui levaremos. Nada. Absolutamente nada. Então, quanto mais pudermos aproveitar para viver para Cristo, mais estaremos acertando na nossa vida. Esse pão espiritual é a palavra de Deus que alimenta o espírito humano. Lá em João 6,63 diz: o Espírito de Deus é que dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Assim como o pão representa o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue de Cristo, nós lembramos que há tempos, quem está mais tempo nessa caminhada, quem está chegando agora não vai se lembrar disso, mas quem está mais tempo, lembra que nós tínhamos pregações que falavam sobre o poder do sangue de Jesus, o sangue que protege, o sangue que liberta, perdoa, que cura. Parece que ultimamente não tem mais essa ênfase. Ultimamente os crentes cantam ou ensinam um pouco sobre o que significa o corpo e o sangue de Cristo, mas que não usam mais essa linguagem, a ênfase a respeito dessas coisas. Não se prega mais sobre a importância da cruz de Cristo na vida do cristão. Penso que essa é uma maneira do inimigo atuar na vida, no coração das pessoas, das lideranças, dos grupos, tentando amenizar, abafar o tema tão relevante para a vida cristã. Nossa expiação foi possível por causa do sangue de Cristo. Não temos como negar essa verdade. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. O texto de Mateus que nós lemos diz assim: porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Há uma declaração na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, dizendo que não há possibilidade de haver perdão de pecados sem derramamento de sangue. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é a única maneira pela qual os nossos pecados podem ser perdoados. O ser humano não tem poder de se redimir pelas obras, por melhores que sejam. Por mais que se dedique, por mais que se aplique, não há como se redimir dos seus pecados. É só através do sacrifício de Jesus que, seja quem for a pessoa, só através do sacrifício de Jesus, a pessoa, o ser humano, pode ser restaurado com a sua comunhão com Deus. Os pecados não podem ser removidos pelas suas boas obras, não podem ser pelas suas riquezas, não podem ser removidos pela sua influência, mas sim só pelo sangue de Jesus. Jesus foi o último sacrifício aceito por Deus para a remissão dos pecados. Jesus é o supremo, o último e supremo sacrifício e substituto de todos os seres humanos diante de Deus. Os nossos pecados foram levados diante de Deus através de Jesus Cristo, de uma vez por todas. De uma vez por todas. E por meio dele nós fomos justificados diante de Deus. E se Satanás ainda está incomodando você, dizendo que você talvez não tenha se convertido de fato, dê um chega para lá em Satanás. E diga para ele que você tem certeza da sua salvação porque crê em Jesus como Salvador. Ele não tem que mais colocar nenhuma dúvida na sua mente. Eu já contei isso aqui uma vez, não vale repetir, que alguém que tinha uma séria dificuldade com isso, e o líder espiritual então disse para aquela pessoa: pegue uma estaca de madeira de lei, e pega um martelo de bom tamanho, e vá no fundo do quintal da sua casa lá e crave essa estaca no chão, deixando um pedacinho dela para fora da terra. E toda vez que Satanás colocar na sua mente essa ideia, você vai até lá e diz: a testemunha está aqui, a testemunha aqui que eu tenho Jesus como meu Salvador. É uma forma de dizer que há uma testemunha, é uma estaca de madeira que não vale nada, né?
mas é uma forma de dizer, eu tenho uma testemunha de que eu não tenho mais nenhum perigo de perder a minha salvação, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. É do interesse de Satanás de colocar dúvida no seu coração. De algum erro que você cometeu, que agora é um erro imperdoável. Você agora já está perdido, porque o que você fez agora, você não tem mais condições de ser redimido. Não existe isso. A nossa justificação é definitiva. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E o perdão é definitivo. O perdão de Jesus é definitivo. Embora não tivéssemos cometido qualquer pecado, igual Jesus não tivesse cometido qualquer pecado, Jesus se fez pecado por nós, tomou sobre si os nossos pecados. O que ele levou sobre si na cruz foram as nossas culpas. Imagina, não sou especialista nessa área, mas eu tenho a impressão de que o maior sofrimento de Jesus foi no Getsemane. Que foi no Getsemane que Jesus sente todo o peso moral da humanidade sobre si. Quando diz, passa de mim esse cálice, está pesado demais, está amargo demais esse cálice. Quando vem um anjo, fortalece seu espírito. Quando Jesus levanta dali e encontra os discípulos dormindo, diz, poxa vida, nem um pouquinho para poder vigiar comigo, vamos embora que o tentador, o traidor está aí. O Jesus encara o restante, por mais duro que fosse que vem depois, mas encara o restante de cabeça erguida. No meu modo de entender, o grande problema, o grande sacrifício que Jesus teve foi no Getsemane. O peso moral. O resto é físico. Muito sofrimento, mas físico. O moral foi lá. Lá que ele sente o peso do meu e do seu pecado de toda a humanidade. Que não foi brincadeira. A ponto de dizer, Senhor, por favor, tem outro jeito? Se tem, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Então, embora não tivesse cometido um pecado nenhum, ele tomou os nossos pecados sobre si. Lá em Hebreus capítulo 9, nós vemos assim, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo o sangue de bodes e bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele se ofereceu o próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e de bezerros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e eles ficam purificados por fora. Por isso, aliás, se isso é assim, imaginam quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Santo, ele se oferece a si mesmo como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. E assim nós podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Como é o caso dessa que estamos fazendo aqui hoje, celebrando a ceia memorial. Cerimônia que não vale nada? Não. Tem muita importância e significado, porque é uma ordem deixada por Jesus. Fazer isso em memória de Deus. Temos a proteção pelo sangue de Jesus, assim como o sangue dos cordeiros, que era colocado nos umbrais das portas lá no Egito. Como esse sangue protegeu das casas, essas casas da morte dos primogênitos, o sangue de Jesus nos protege contra o poder destrutivo de Satanás. Satanás olha para nós e vê que há alguma diferença, porque Jesus faz diferença em nossas vidas. E quando tomamos o cálice durante a ceia, nós lembramos o poder glorioso do sangue de Jesus, a proteção, o perdão e proteção que o seu sangue nos garante por causa da sua vitoriosa morte sobre a cruz e, sobretudo, a ressurreição dos mortos, a vitória sobre a morte. Nós temos 3 razões que nós devemos levar em conta quando participamos da ceia. E com isso eu quero terminar. Primeiro,
é uma ordem do próprio Senhor. Depois que pegou o pão, Lucas 22:19, depois que pegou o pão, deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Como já disse, Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz referência à instituição da ceia. Ele usa as mesmas palavras que Jesus usa aqui, e lá pelas tantas, lá no final, então ele diz que nós vamos fazer isso. E se fizermos isso, e quando fizermos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Bom, a segunda coisa, depois que nós tomamos a ceia, demonstramos o nosso amor por Cristo, uma vez que estamos obedecendo a sua ordem. Jesus continuou em João capítulo 14, versículo 15, Jesus continua: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Praticar a ceia é um mandamento de Jesus. Fazer isso. Em terceiro, é uma celebração. Uma celebração que nos aproxima do sacrifício de Cristo, que nos leva a olhar para o Calvário. Que se não fosse o que Jesus fez por nós naquela cruz, se não fosse tudo que Jesus fez por nós, o que seria de nós? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela sua morte na cruz. É disso que se trata quando participamos da ceia do Senhor. Por causa da sua morte, nós somos trazidos para perto dele. E estar perto dele, como diz popularmente, é tudo de bom, é tudo legal, é o que nos interessa. É o que nós precisamos levar em conta, estar perto dele. Quando estamos perto dele, não que as dificuldades não estejam no nosso caminho, mas elas serão vencidas com facilidade. Quando estamos perto dele, ainda que as dificuldades sejam grandes demais, vamos passar por elas. E se porventura não conseguirmos passar com a nossa vida física, nós vamos com Ele na glória por toda a eternidade. Mas estaremos mais perto ainda. Como disse alguém, nós vivemos nesse mundo e Deus está perto de nós, está junto de nós. Quando nós estivermos mais aqui, nós estaremos junto dEle, na glória eterna. Maravilhoso.